Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 29 de outubro de 2022, para mais uma reunião de estudos, para mais uma reunião onde nós temos a oportunidade de aprender, de crescer, de evoluir, graças a esses estudos que os amigos espirituais nos enviam, onde nós podemos refletir profundamente sobre o Evangelho de Jesus. Então, vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dessa obra, Paulo de Tarso e as Leis Morais. Essa obra é de Guilherme Del Valle da Silva, uma publicação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E nós estamos estudando o capítulo que trata ainda, nós estamos terminando, da lei de adoração. Lei de adoração, Paulo de Tarso e as cartas vivas de Jesus. Hoje nós devemos terminar esse capítulo e entrar no próximo, que trata da lei de trabalho, Paulo de Tarso Tecelão. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos aqui fazer a nossa prece de abertura. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos todos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, em nome de Jesus, para mais essa oportunidade de aprendizado. Rogamos, Senhor, o Seu amparo, a proteção da espiritualidade amiga. Pedimos também, Senhor, com um acréscimo de misericórdia, que o Senhor proteja, console e ampare os nossos irmãos mais sofridos, e que todos nós possamos nos empenharmos para que assim possamos também auxiliar esses que mais necessitam. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas que já chegam até nós, vinda do coração dos espíritos amigos, que conosco se reúnem nesta tarde para os estudos, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje. Na Tua graça, Senhor, sempre. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá começar o nosso estudo. No meu livro é página 39, eu não sei se o de vocês também é. Lá no alto da página, diz assim: uma passagem marcante no desenvolvimento e fortalecimento da fé do ex-doutor foi o encontro pelas vias da mediunidade com os espíritos Estevão e Abigail. Estevão foi aquele que Paulo mandou lapidar. E Abigail era noiva muito amada de Paulo, não é? Em momento amargo de sua existência. Os afetos espirituais exortam Saulo de Tarso sobre a necessidade de renovar seu ânimo para prosseguir na seara de Jesus. Então, esses dois afetos espirituais, Estevão, que passou a se tornou seu orientador espiritual, e Abigail, a mulher que ele amava, viram que havia uma necessidade de renovar o ânimo de Paulo para que ele pudesse prosseguir na seara de Jesus. Quer dizer, todos sabiam, da grande dificuldade que ele iria enfrentar. Não só pelo trabalho que ele tinha para desenvolver, mas também por causa daqueles problemas, das confusões em que ele tinha se metido. Então, eles sabiam que ia ser muito difícil para ele, muito difícil. Até porque... Oi? Quando o texto diz pelas vias da mediunidade, o autor quer dizer que, pela mediunidade, Paulo passou a se sintonizar com Estevão e Abigail. Isso. Porque os dois aparecem
para ele, se materializam, né? E aí eles vão começar a conversar. Várias vezes, quem leu a obra Paulo Estevão vai perceber que ao longo da obra, algumas vezes Estevão e Abigail irão se materializar para ele, ou então, num desdobramento do sono, ele vai encontrar com eles no mundo dos espíritos, entendeu? Então, essas coisas que vão acontecer. Então, eles vão exortar, vão procurar incentivar Saulo, né? Sobre a necessidade que ele vai ter de renovar o seu ânimo para prosseguir na seara, na tarefa dele, Agora, que não vai ser uma tarefa fácil. Pode falar. O que me veio agora à mente, Rose, você vê que Paulo foi um expoente, mas ele precisou da ajuda da espiritualidade. Então, todos nós, para chegarmos aonde precisamos chegar, nós precisamos desse auxílio, né? Porque claro, Paulo foi um expoente, mas precisou dessa... Porque ele tinha o famoso espinho na carne, não é? Aqui ele ainda é Saulo. Ele encontrou Jesus, né? E aí ele compreendeu que ele estava totalmente equivocado, mas só compreender que estava equivocado não resolvia o problema. Porque ele semeou muita coisa ruim. E ele tinha que responder por isso. Ele tinha que responder por isso. Não é, por exemplo, não é porque ele encontrou Jesus, não é porque ele se tornou um trabalhador do Cristo que todos os seus pecados serão perdoados. Entendeu? Não basta isso. Senhor, Senhor, o próprio mestre diz isso no Evangelho. Não basta ficar falando Senhor, Senhor. Nós somos chamados à responsabilidade. E ele tinha que responder por aquilo. Então, Estevão e Abigail sabiam que a tarefa dele não seria fácil, não porque a tarefa fosse difícil demais, mas devido aos compromissos que ele havia contraído, compromissos negativos, quando ele se tornou um perseguidor do Mestre Jesus. Porque se você é só perseguidor, fica ali gritando, né? Você não presta, você é do diabo, é uma coisa. Mas ele não ficou só gritando, ele entrou em ação contra os seguidores de Jesus. Ele foi lá e praticou ações nefastas. Ele tinha que responder por isso. Entendeu? Então ela fala que era preciso que ele tivesse seu ânimo constantemente renovado, principalmente no início da tarefa, para prosseguir nessa tarefa. Depois que ele já está mais velho, mais experiente, ele não tem tanta essa necessidade de ficarem ali renovando o ânimo dele. Mas no início da tarefa, era necessário. Era necessário. Então ele vai dizer aqui, ó, aí ele vai trazer um trecho do capítulo 3, que eu não vou pedir para vocês pegarem no livro, porque aqui ele botou o trecho todo. Então nós vamos aqui ler nesse livro, mas você pode escrever aí, ó, tá assim, Emmanuel relata esse encontro divino em Paulo Estevão, 2 pontos. Você pode pegar o seu lapisinho aí, do lado do 2 pontos, escrever assim, ó, capítulo 3. No meu livro é capítulo 3. Pode ser que em outro tenha um outro número esse capítulo. Mas aí bota o nome, Lutas e Humilhações. Tá? Porque tem livro que a contagem do capítulo é direta. No meu é assim, parte 1 tem um X número de capítulo. Parte 2 tem outro número de capítulo. Então você bota assim, ó. Tá aqui. Emmanuel relata esse encontro divino em Paulo Estevão, 2 pontos. Capítulo, Lutas e Humilhações. Porque todo mundo vai ter esse nome. Capítulo, 2 pontos. Lutas e Humilhações. Então vamos ler aqui
esse capítulo, um trecho desse capítulo. Ansioso de aproveitar as mínimas parcelas daquele glorioso, fugaz minuto, Saulo alinhavava mentalmente grande número de perguntas. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ele estava ali com Abigail. Então ele queria fazer, qualquer um de nós, um monte de perguntas, não é? E aí ele sabia que ela já tinha morrido, ele sabia que era ela em espírito. Então ele começa a fazer perguntas. Que fazer? E essa pergunta é o que todos nós queremos fazer, né? Exatamente, né? Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? O que eu tenho que fazer para entender a vontade do Mestre? Entender completamente, de forma perfeita, a vontade, os desígnios do Cristo. Aí ela diz assim: ama, respondeu Abigail espontaneamente. Ama. Olha que resposta maravilhosa. Se você amar a todos, você não vai praticar o mal contra nenhum dos seus semelhantes. Ao fazendo isso, você compreendeu perfeitamente a mensagem do Cristo. Lembra? Ama o próximo como a ti mesmo? Ama. Quem ama está completamente em comunhão com Cristo e com Deus. E aí ela diz aqui, ó, todavia, como proceder, né? E aí ele pergunta, aí o Paulo pergunta de novo, todavia, como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Ele já sabia disso, já tinha recebido essa orientação de Ananias. Entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização, porque é difícil esse negócio de amar os inimigos. É difícil. Aí ele diz aqui, ele continua perguntando, como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? Aí ela responde para ele, trabalha. Esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, pergunta Paulo, que providências adotar contra o desânimo destruidor, principalmente para quem está começando? E ela diz, espera, disse ela ainda, em um gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira de seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo. Confiaria na misericórdia. Não desdenharia a oportunidade de serviço redentor, mas como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E aí ela dá aquela resposta, perdoa, ama, trabalha, perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos, oh meu Deus, de aurora, né? De aurora. Saulo, experimentando uma paz até então desconhecida, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Olha só as respostas dela. Ele faz perguntas longas e ela responde, ama, trabalha, espera, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Né? Ama sempre, trabalha muito, aguarda e perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa.
É muito profundo, né? Muito profundo. Singular serenidade tocava-lhe o espírito. Uma compreensão diferente felicitava-o para o reinício da jornada do mundo. Guardaria o lema de Abigail para sempre, que é: ama, trabalha, espera, perdoa. Esse é o lema dela. Cheio de dedicação por todos os seres, aguardaria as oportunidades que Jesus lhe concedesse, abstendo-se de provocar situações. E nesse passo, saberia tolerar a ignorância ou a fraqueza alheia, ciente de que ele carregava um passado condenável, que nada obstante merecera a compaixão do Cristo. Então ele percebe o seguinte: apesar, e isso era uma certeza dele, ele era consciente disso, dele carregar, trazer com ele um passado condenável, o Cristo não o condenara. O Cristo, mesmo sabendo quem ele era e o que, ou melhor, o Cristo sabendo o que ele fizera, não o que ele era. O Cristo sabendo o que ele fizera, ainda assim o convidava a caminhar ao lado dele, trabalhando na seara. Olha que coisa maravilhosa, não é? É essa certeza que ele tem aqui. Ciente de que ele, Saulo, carregava um passado condenável, e quanto a isso ninguém pode dizer não, nem discutir, que nada obstante, quer dizer, apesar disso, ele merecerá a compaixão do Cristo. Assim, durante 3 anos, o solitário tecelão das vizinhanças do Tauro, que é uma região, exemplificou a humildade e o trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Ele foi para o deserto, não é? Ele vai para o deserto, fica lá no oásis, que é de propriedade do irmão de Gamaliel, parece que é Ezequias, se eu não tenho certeza, era um comerciante, e lá ele fica 3 anos escondido, né? Anônimo, com um casal que se torna grande amigo, mas que eles não sabiam quem ele era, porque eles estavam lá também escondidos dele. Olha só, esse casal estava lá escondido dele, e ele foi para lá para se esconder deles, dos perseguidores que o odiavam. Então, olha que coisa interessante. O casal está lá escondido de Saulo, e Saulo vai para lá para se esconder daqueles que tinham raiva dele. E esse casal não gostava dele, porque ele havia mandado matar o pai do rapaz, do marido. Então, eles estavam lá, escondidos, guardando uma certa revolta dele, que vai se dissolver com o tempo. E ele estava lá, fugindo deles, que tinham raiva dele. Então, ó, perseguidores e perseguidor vão viver junto durante 3 anos, um escondido com medo do outro, mas sem saber que o seu adversário está ali à sua frente. É Jesus. Eu me lembro, Rosa, que quando ele recupera a visão, né, que Ananias auxilia e tal, ele, então, com aquele forte testemunho, ele vai lá no Sinédrio para querer dar o testemunho dele para os companheiros antigos, que agora, naquele momento, ele já mudou e já é um seguidor do Cristo. Mas ele foi lá no Sinédrio. E quando ele chegou no Sinédrio para dar o testemunho de que ele agora ele entendia o que era Jesus e tal, aí o pessoal se revolta contra ele. Então, na verdade, ali ele teve que fugir mesmo do pessoal do Sinédrio
porque o pessoal acabou querendo a cabeça dele, porque disse, como é que ele virou a casaca assim de repente? Que é isso? Aí ele fugiu do Sinédrio, corrido, e aí por isso também foi um motivo dele ir lá para o deserto para se esconder de quem o perseguia. E é muito. Eu estou olhando aqui que eu quero ver se eu pego o nome desse casal, que eu esqueci o nome deles, porque é muito interessante você ver como Jesus trabalha, né? Jesus colocou ali, frente a frente, o perseguidor e os dois perseguidos. Eles vão estar lá, vão trabalhar durante 3 anos juntos ali, né? Contando as suas experiências um para o outro. É Prisca. Prisca, o nome da... Ela é Prisca, Priscila, que na verdade é Prisca. Eu estou tentando achar o nome. E ele? Áquila e Prisca. Prisca e Priscila. É Áquila e Prisca. Áquila é o rapaz. Ele mandou prender o pai do Áquila. O pai do Áquila. Né? E ela, Prisca, que na realidade é uma redução de Priscila. Áquila e Prisca. Então, Áquila, o pai de Áquila, foi morto a mando de Saulo. Foi perseguido por Saulo e morreu na prisão. E depois o Prisca ficou com medo e fugiu com a esposa. E foram para esse... Eles eram tecelões também e ficaram lá, nesse oásis de Ezequias, que era irmão de Gamaliel. E aí Gamaliel pega, né? Manda ele para lá também. Aí, olha só, e eles vão aprender a se amar, sem saber, é claro, quem são. Por isso, quando a gente fala, lembra que nós reencarnamos com a lei divina do esquecimento, para a gente não lembrar? Olha como a incógnita, o não saber foi bom. Já imaginou se ele chega no oásis dizendo, e encontra Prisca e Áquila e diz assim, porque o Gamaliel falou assim, vai para lá, mas não se identifica não, inventa um outro nome para você, não diz quem você é não. Então ele chegou lá, já pensou se ele chega lá, encontra o casal e diz assim, ó, eu sou Saulo de Tarso, vim aqui porque eu estou convertido, encontrei o Cristo. Será que Prisca estava tão evangelizado assim que não poderia, de repente, pegar uma faca e, no pescoço dele? Não é? Pode ser que não. Mas talvez ele pegasse, ele e a Prisca pegasse um monte de pedra e botasse ele para correr a pedrada. Podiam não matá-lo, colocar ele para correr a pedrada. Porque você acha que eles iam confiar? A gente está aqui, vou dormir sossegado aqui, sabendo que o homem está da outra tenda? De jeito nenhum. Vai que é uma armadilha. Não é? Vai que é uma armadilha. A gente dorme à noite, os soldados chegam e nos prendem. Não ia conseguir fazer ele dar liga. Então, agora o Prisca e Áquila contaram para ele a história. E ele morria de vergonha, sabendo que eles estavam falando dele. O perseguidor mandou prender meu pai, espancou meu pai morreu. Já pensou ele ouvindo tudo aquilo? E tendo que ficar calado? Porque eles não estavam caluniando, eles estavam falando a verdade. E agora, quem sugeriu ele ir para o oásis foi o Ananias, né? Não, foi Gamaliel, que foi o mestre dele. Gamaliel tinha um irmão chamado Ezequias, que era um comerciante. Mas o Gamaliel estava em Damasco? Eles encontram, eu não sei, lembra, ele vai para Jerusalém, aí Jerusalém, a coisa não vai bem para ele, e ele acho que ele vai procurar Gamaliel, que era o mestre dele, e o Gamaliel o incentiva a sair de Jerusalém, e manda ele procurar o irmão dele, que era um comerciante próspero. Ele vai procurar o irmão
O irmão o recebe bem, porque afinal ele foi enviado por Gamaliel, e o irmão o trata bem. Depois Gamaliel encontra o irmão e pede, gostaria que ele ficasse num lugar, um tempo reservado para pensar. Aí o Ezequias fala que ele tem lá um oásis no meio do deserto, onde já tem um casal lá, e ele vai para lá, para ficar, sabe, em meditação e reflexão. Era o que ele precisava. Então, aqui, ó, durante 3 anos, o solitário tecelão, porque ele vai ficar lá só com os dois. Solitário porque não tinha amigos, a não ser Gamaliel, Ezequias, mas os outros, todo mundo tinha debandado. Das vizinhanças. Ele tinha como novo Saulo, né? Paulo, né? Ele era Saulo ainda. Não aceitavam mais ele. Claro que não. Ele era considerado um traidor. Outro ser, né? Maravilhoso. Um traidor. E nada pior para as pessoas do que um traidor, não é? Quando alguém cola no peito de alguém o nome traidor, é complicado. É difícil. Então, ele diz aqui, assim, durante 3 anos, olha o caso aí de Judas, né? O solitário tecelão das vizinhanças de Tauro exemplificou a humildade, a renúncia e o trabalho, esperando devotamente que Jesus o convocasse ao testemunho. Aqui nós percebemos, né, todo o movimento que Paulo vai sofrer. Esse movimento, né, na realidade, sofrer não, um movimento que o vai envolver, que é o envolvimento da proteção, do amparo da espiritualidade amiga. Estevão, Abigail, tá? Os encarnados, mas que também se tornam benfeitores dele, Gamaliel, Ezequias. Então, quando Estevão e Abigail vão passar a acompanhá-lo, nós percebemos o quanto é importante nós termos junto a nós a proteção da espiritualidade. Como é importante para nós granjearmos amigos na espiritualidade. E eu trouxe aqui um texto para a gente partilhar, da Joana de Ângeles. É um texto maravilhoso, tá? Aonde ela vai conversar conosco, ela vai trazer para a gente esse texto aqui do livro Leis Morais da Vida, que eu vou usar muito nesse curso, é o capítulo 5, quando ela fala dos benfeitores desencarnados, no caso aqui dele, Estevão e Abigail, e os problemas humanos, né? Então ela diz assim no capítulo 5, a promoção dos chamados mortos, a categoria de benfeitores e santos, resulta de uma herança, um atavismo, uma herança religiosa de que o homem, só a esforço insistente, consegue libertar-se. Porque nós trazemos na nossa mente, graças às outras religiões pelas quais nós passamos um dia, ou nessa encarnação em outra, que aqueles que morrem e são bons, né, eram almas muito boas, podem ser elevados à categoria de santos. Agora mesmo, essa semana, acho que foi semana passada aqui no Brasil, lá no Nordeste, uma criança de 13 anos foi beatificada, porque lá em 1920, por aí, ela foi assassinada e dizem que ela morreu para proteger a sua virtude lá. Foi um feminicídio, na verdade, né? Mas ela morreu protegendo a sua virtude, ela tinha só 13 anos. E dizem que depois disso aconteceram alguns milagres. Pessoas que pediram a ela algumas coisas, conseguiram com cura para doenças, essas coisas todas. Então ela foi beatificada pelo Papa Francisco, né? Então essa ideia de que homens, mulheres se tornam santos, né? Isso resulta de uma herança religiosa de que a gente traz. E essa ideia, só com muito esforço, a gente consegue se libertar. Enquanto transitam, enquanto estão encarnados, né,
pelo corpo material, os menos projetados da sociedade são teimosamente ignorados, quando não sistematicamente abandonados. Então, alguns que vivem entre nós, que fazem uma coisa a mais, de repente ajudam, são bons, praticam a caridade, quando morrem viram santos. A grande maioria fica como fica, né? Ninguém dá muito valor, ninguém vai chamar de santo, porque, como diz o outro, é o pessoal que faz parte da raça miúda. Sofredores que por decênios de dor e amargura suportaram em silêncios resignados, né? O sofrimento resignado, apesar da canga das aflições, pessoas humildes que se apagaram nos labores singelos, enfermos em indigência e desprezo, atados a cruzes de demorar agonia, tão logo retornam à pátria espiritual, são içados pelas consciências culpadas à condição santificante, com que assim esperam desculpar-se à indiferença e ao desprezo que lhes impuseram. Então, às vezes, enquanto o sujeito está aqui, na Terra, às vezes sofrendo doenças, fome, desemprego, indigência, você não dá a mínima bola. Mas aí o sujeito desencarna. Um dia alguém passa lá no cemitério, encosta lá no túmulo dele, faz uma prece. E aí consegue obter aquilo que pediu, que pode não ter sido concedido por ele, pode ter sido concedido por outro, por Jesus, por um amigo espiritual. Mas como a pessoa estava ali do lado do túmulo, começa a dizer, olha, eu rezei lá no túmulo da Mariazinha lá do Sudeste. E na hora eu pedi uma graça. Olha, eu consegui a graça. A Mariazinha do Sudeste virou santa. Aí um monte de gente que cansou de ver a Mariazinha do Sudeste pela rua, passando fome, mas nunca lhe deu um pão, começa a pensar assim, e caramba, a Mariazinha do Sudeste batia na minha porta, pedia um pão, e eu bati a porta na cara dela, e agora a mulher virou santa. Olha aí o problema. Aí começa, não, ela é santa, vamos dizer que ela é santa, e aí a pessoa começa a também entrar naquela onda de que é santa, como uma forma de aliviar a sua consciência culpada pela indiferença com os menos, né, aquinhoados. Cresce, no entanto, diz a Joana, que a morte é ponte para a santificação, mesmo a daqueles que não a merecem, né? É o que a gente muitas vezes pensa. Ah, morreu, virou santo. Então, muita gente acha que a morte é uma ponte que pode nos ligar à santificação, mesmo daqueles que não a merecem. Quantos, ao longo da história das igrejas, quantos homens e mulheres foram canonizados sem saber, ao menos, escrever a palavra sacrifício ou cruz? Quantos vilões e vilãs se tornaram santos sem o merecer? Se você for buscar a história dos santos da igreja e estudar a vida deles, você vai dizer, como é que pode? Como é que alguém pode dizer que esse indivíduo foi um santo? O cara pintou e bordou com os outros uma vida inteira. Como é que pode um troço desse? Pode, porque às vezes a família, depois que o sujeito morreu, ou ele mesmo, quando se aproximava da época da morte, começava a entregar, abrir a porta dos seus cofres para a igreja. E como a gente sabe a história do papado, não é uma história muito digna, não é? Muitos desses ganharam, após a sua morte, porque
que a família continuou ofertando à igreja barris e barris de ouro, o título de santo. Tá? Então, se a gente for buscar, a gente vai ver cada um que a gente vai dizer assim, não posso acreditar num troço desse. Não posso acreditar que essa criatura recebe o título de santo. Recebe sim, tá? Então, é o que ela diz aqui. Mentes viciadas pela acomodação aos velhos hábitos da preguiça e da rebeldia não logram, né, desprender-se dos problemas pessoais mesquinhos a que se aferram, por lhes aprazer enganar e enganar-se. Dizem-se em sofrimento e preferem a condição de vítima da divindade à de colaboradores de Deus. Asseveram que só o insucesso lhes ocorre e demoram-se na lamentação ao invés da ação saneadora do mal. Teimam por receber tratamento especial dos céus e, sem embargo, não se facultam crescer, sintonizando com as leis superiores que regem a vida. Então, muitas vezes, nós, né, que temos uma vida ainda um pouco desregrada ou em desequilíbrio, muitas vezes a gente se coloca como vítima e fica, né, com aquela, colocando a mão assim para o céu, pedindo que Deus nos conceda graça, nos conceda a graça, sem merecer nenhuma graça, né? Então a gente teima em receber tratamento especial dos céus, sem antes buscar, não, eu tenho que buscar auxiliar o Senhor, trabalhar por fazer merecer essa graça, mas a gente quer que o Senhor envie seus anjos, seus benfeitores espirituais, para nos socorrer. Quando ditosos, quando bons, os desencarnados são apenas amigos generosos, né? Então, os amigos espirituais, os espíritos bons, né, que se encontram na erraticidade, são apenas amigos generosos, que intercedem, ajudam, inspiram, mas não podem modificar os compromissos que os seus afeiçoados assumiram desde antes do berço. Então, eu tenho, vocês têm os amigos espirituais. São nossos anjos guardiões, que a gente chama, né? Agora, eles, o que eles podem fazer por mim? Eles podem me consolar, né? Interceder por mim, me ajudar, me inspirar, mas não podem apagar aquilo que eu fiz. Me isentar de reparar as minhas faltas. Eles não podem. E é isso que muitas vezes a gente quer que o amigo espírita faça. Então, relembrando aqui de Abigail e Estevão, quando aqui no livro o companheiro vai dizer aqui, né, que esses companheiros aí vão exortar Saulo de Tarso sobre a necessidade de renovar seu ânimo para prosseguir na seara de Jesus. Eles vão levar para o Paulo um incentivo, um consolo, um estímulo para que ele reflita que precisa renovar o seu ânimo para dar continuidade à tarefa que ele abraçou. É o máximo que eles podem fazer por ele. É o que os amigos espirituais podem fazer por nós. E não trazer para eles assumirem as nossas responsabilidades. Muitas vezes, nós encarnados, fazemos isso, tentamos fazer isso, principalmente com o filho. Ao invés de deixar os filhos assumirem as suas responsabilidades,
Nós, muitas vezes, queremos trazer para nós os compromissos deles, para que eles não sofram. E aí a gente mete os pés pelas mãos. Não, eu vou livrar meu filho desse problema. Mas peraí, quem é que arrumou o problema? A gente faz isso muito com familiar, mas não podemos, nem conseguiríamos fazer isso. Então, ela diz aqui, quando em desdita no além-túmulo, né, quando o espírito se encontra lá no plano espiritual em sofrimento, são para eles inócuas, ineficazes, todas as expressões exteriores dos chamados cultos externos das religiões terrestres. Quando o espírito está lá, no plano espiritual, e sofrendo por causa dos equívocos que ele praticou, não vai adiantar, tá? Mandar rezar 200.000 missas, porque essas missas vão fazer apenas o que os amigos espirituais podem fazer. Levar um ânimo. Mas elas não vão, porque às vezes a gente pensava isso, né? Não vou mandar rezar bastante missa para tirar o problema dele. Não vão tirar, entendeu? Não vão apagar. A oração ungida de amor... Oi? Eu tenho um irmão que esse que desencarnou, o Vitor Hugo, assim que eu fui para o CEOI, bem começou o CEOI, ele desencarnou. Eu devo ter feito, eu era daquelas católicas ferrenha mesmo, com a minha mãe, minhas irmãs, eu devo ter mandado, sem mentira, eu acho que eu mandei rezar umas 100 missas, porque era qualquer coisa, né? Pagava bem baratinho, eu digo, não, tem que ter missa, tem que ter a mulher dele, a esposa dele também, a minha mãe e minha irmã, e gente, era missa para tentar... A gente é como se tivesse alguma coisa que a gente quisesse limpar, né? Exatamente. Pelo que acontece. E como é que a gente logo cai a ficha, né? Exatamente. Quer dizer, é uma alegria, de repente, se o espírito puder ver, ai, que bacana, estão rezando. Mas a gente nem tem essa certeza, né? A lembrança, a prece, boa para ele, dá força, dá ânimo, mas não vai apagar. Exato. Não vai substituir o que ele precisa. Foi cometido, né? Eu tenho uma amiga muito querida que o ex-marido dela desencarnou semana passada. Aí ela conhece a doutrina um pouquinho, mas ela é católica, de família católica. E aí ela falou assim para mim, Rose, eu já mandei, fui lá na igreja, e eu já mandei rezar a missa para ele até o final desse ano, e se eu não me engano, até fevereiro. Já deixei... Olha a história repetindo. Né? Até o final desse ano, e parece que do ano que vem, ou metade do ano que vem, o ano que vem... Incrível, né? Ela mandou fazer 1 tonelada de missa. Pois é. Então, legal, que bom. Eu vou real, falar, não. Acontece. Falei, não, mas o que ele tiver que fazer para se melhorar, as missas não vão fazer para ele. Elas podem sim levar um consolo, porque são preces, aliviar, mas é só isso. Por isso que a Joana diz aqui, quando em desdita no além-túmulo, quer dizer, quando em sofrimento no além-túmulo, são para esses espíritos inócuas, ineficazes, todas as expressões exteriores dos chamados cultos externos das religiões terrestres. A oração ungida de amor, as ações caridosas de sua homenagem, refrigeram-nos e ajudam-nos a entender melhor a própria situação, armazenando forças para as reencarnações futuras. Desse modo, esforça-te para resolver os teus problemas sem perturbar os que agora merecem a justa paz depois das lutas ásperas que sofreram. Então, o que ela está dizendo para a gente? Gente, olha, em vez de vocês desencarnarem cheios de problemas, tá? Para depois ficarem perturbando
quem está encarnado aqui, que sabe as besteiras que vocês fizeram e vão ficar mandando rezar 200 mil missas, ou, né, ficar daqui, se você está encarnado ainda, ficar aqui de mão posta para cima, pedindo, pelo amor de Deus, doutor Bezerra, quebra esse meu galho. Pelo amor de Deus, Francisco de Assis, me ajuda. Entendeu? Porque o sujeito pode desencarnar, cheio de problema, o pessoal que vai ficar aqui e que sabe vai ficar com medo, né? Vamos rezar a missa para aliviar o peso dele. Ou então, você está aqui encarnado e fica pedindo, pelo amor de Deus, para Jesus Gonçalves, para um monte de gente que está no plano espiritual, tentar aliviar a tua dor. Então, você está perturbando os que agora merecem a justa paz depois de terem lutado arduamente quando estavam encarnados para se melhorar. Então, ela fala assim, faz o esforço enquanto você está a caminho para se melhorar. Porque aí depois você é uma conquista, né? A pessoa que é católica, não importa a religião, mas que ela não seja espírita, não tem esse conhecimento que nós hoje já temos, a gente pode até não cumprir muita coisa, mas a gente sabe. Não pode dizer que não sabe, né? Exatamente. Então as pessoas ficam naquela ilusão que, vamos rezar como se aquilo ali, não, ele vai sentar no lado de Deus, né? E não sei o quê, né? Então, ela fala assim, os nossos amigos espirituais, como aqui Saulo e Abigail, eram os amigos espirituais de Saulo de Tarso, os nossos amigos espirituais, nós não devemos ocupá-los com coisas que nós podemos fazer. Entendeu? Nós podemos fazer. Porque se eu buscar melhorar, eu vou me livrar de muito problema. Então, mas o problema é que a pessoa não quer se esforçar. Eu vou me esforçar para quê? Depois é só eu pedir para doutor Bezerra livrar a minha cara. Eu vou me esforçar? Não. Depois tem doutor Bezerra lá, tem meu anjo da guarda, ele alivia. Não, ele não tem que ficar fazendo aquilo que é do seu dever fazer. Então, ela diz aqui, respeita a memória dos desencarnados, dos amigos espirituais, e sem os títulos mentirosos da terra, quer dizer, títulos de santo que muitas vezes a gente dá para eles, tem-nos em conta de amigos queridos, não subalternos, não empregados, não escravos nossos, que te poderão ajudar, porém que necessitam o seu turno de evoluir também. Eles também estão no processo evolutivo. E se a gente ficar ali, tá? Perturbando toda hora, a gente vai atrapalhar o trabalho deles. Então, que nós tenhamos eles como amigos, que a gente peça a eles, me inspira, me ajuda me dando forças para eu seguir em frente, no momento que, será que faz uma oração por mim, né? Me dê forças para eu prosseguir, para eu não desistir, vibra por mim, coisas assim. Mas não é aquela coisa de toda hora, não. Sem chamá-los de santos, porque eles não são. E deixa, né? Não fica ali agarrado a eles, né? Atrapalhando o trabalho deles, naquela coisa, naquela pegação, porque eles também têm trabalho a fazer. Eles também precisam evoluir. Né? Então, tem gente que, qualquer coisinha, minha Santa Rita de Cássia, meu Santo Antônio, sabe? Jesus Gonçalves, Jesus, eu vou sair, devo ou não sair? Francisco de Assis, devo ou não fazer? Francisco devia dizer assim, meu filho, quem tem que decidir é você. Mas a gente fica, às vezes, né? Ali. Vamos seguir mais esse pedacinho aqui para a gente encerrar a aula desse capítulo. Gente, eu já sei que não vai dar para ler o Paulo Estevam, mas o que vocês vão fazer? Deixa marcadinho, porque na aula que vem a gente vai precisar. E quem não viu todos os parágrafos,
aproveita a semana para acertar. Mas deixa marcadinho, que a gente vai conversando, aí, né, o tempo passa e não dá tempo aqui. Aí ela diz aqui, ó, o nosso irmão Guilherme, voltamos aqui para a nossa obra. A fé na vida futura e no amparo divino é fundamental para o desenvolvimento das virtudes propostas pelo Espírito Abigail. Né? Olha o lema dela. Ama, trabalha, espera, perdoa. Então, a fé no futuro e no amparo divino é fundamental para o desenvolvimento das virtudes propostas pelo Espírito Abigail. E só sabe esperar aquele que se entrega diante da sabedoria absoluta de Deus, reconhecendo que dele, de Deus, emana o amor a todas as criaturas e que providencia todos os recursos do tempo adequado para o crescimento de seus filhos. Porque Deus não nos desampara. Ele nos dá tudo que nós necessitamos. Sem o conhecimento que acalma e torna homens e mulheres de fé mansos, brandos e pacíficos, entraríamos em estado de ansiedade sem fim, no imediatismo doentio, destruidor dos melhores ideais. Realmente, se a gente não tivesse, minha gente, olha só, eu digo uma coisa para vocês, eu digo aqui por mim, se eu não tivesse o amparo da espiritualidade, se eu não tivesse o amparo desse evangelho para me socorrer, e eu acredito que vocês também, para me explicar uma série de coisas nesse momento, né, ou nos momentos de muita dificuldade que todos nós passamos, ia ficar complicado para a gente, não ia? Ia ficar complicado para a gente. Tá? Sem o conhecimento que acalma e torna homens e mulheres de fé mansos, brandos e pacíficos, nós, sem essa fé no Evangelho, sem essa fé em Jesus e no Pai Criador, entraríamos em estado de ansiedade sem fim, no imediatismo doentio, destruidor dos melhores ideais. O que nos mantém vivos, caminhando e trabalhando é a fé que o Pai não desampara nenhum de seus filhos. A energia que promove a resiliência de Paulo de Tarso, apontada no texto acima, que nós lemos, né? Que é o ama, trabalha, espera e perdoa, é a fé. Ele foi fiel a Jesus e se entregou ao seu ministério de amor, aguardando a convocação ao trabalho redentor. Ele foi lá para o deserto e ficou aguardando o Senhor o convocar para o trabalho. Ser fiel a Cristo é ser fiel a Deus, pois ele, Jesus, é o representante do Criador na terra. Que possamos nós nos espelharmos na figura do apóstolo dos gentios, que possamos olhar para a vida de Paulo e nos espelhar nessa vida dele, né? E também sermos fiéis em todos os momentos da nossa vida, pautando nossas ações pela ética e moral cristãs, sem exceções. Não tem aquela... Quando ele diz aqui, ó, pautando nossas ações pela ética e moral cristãs, sem exceções, porque o mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. O mal é sempre o mal. E não tem palavra nenhuma que amenize, que mude as características do mal. Mal é mal e acabou. Ah, mas não tem o malzinho? Não tem o mal soft? Mal é sempre o mal. E é isso que a gente tem visto muito. É isso que a gente tem visto muito. Pessoas, tá? Tentando modificar os ensinos de Jesus.
Então, ele diz aqui, nós temos que pautar nossas ações pela ética e moral cristã, sem exceção, porque o mal é sempre o mal, e não há sofisma, não há aquela palavra que eu vou usar para dar uma melhorada no mal, tá? Não há sofisma que se faça, se torne boa uma ação má. É o tal do sujeito, eu quero ter uma arma, mas não, porque eu tenho que ter uma arma. Mas a arma é promotora da morte. Quer dizer, não a arma. O homem com... Porque a arma sozinha não faz nada, né? O homem armado pode levar à morte. Não. O sofisma está aí. Mas eu vou ter uma arma para me defender. Entendeu? Ah, se é assim. Se você quer ter um Taurus, uma arma automática para se defender, aí não tem problema. Não. O homem não tem, a não ser aquele grupo especializado para isso, aqueles que trabalham na segurança pública. Você trabalha na segurança pública? Não. Então você não tem que ter arma. Porque você pode ser a primeira vítima dela. Quantos que possuidores de arma acontecem acidentes dentro de casa? Quantos, movidos pela raiva do outro, aproveita que tem uma arma dentro de casa e atira, dá um tiro na cara do outro? Quantos estão dirigindo o carro e estão com a arminha lá guardada no porta-luva, dentro do pessoal porta-luva, e de repente, o da fechada, ele já vira leão, puxa a arma e bim, bim, bim. Não, foi para me defender, mas o outro não só esbarrou no seu carro e você tirou a vida do outro. Então é isso aí, eu quero ter uma arma, porque eu quero, né, mostrar que eu sou uma pessoa valorosa, eu tenho um revólver. Você não tem que ter, Jesus falou, Pedro, embainha a tua espada. Você acha, Pedro, que eu não poderia me defender sozinho? Você acha que eu não poderia convocar uma legião de anjos para vir à terra agora e impedir que eu fosse preso? Embainha a tua espada, Pedro, porque quem vive pela violência, pela espada, morre vítima dela. Essa é a lei. Mas aí você usa o sofisma. Mas eu quero a arma não para matar o bandido, é para me defender. Ah, aí o pessoal... Ah, se é assim, você tem razão. Então, o que ele diz aqui? Não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Vamos pegar aí o Livro dos Espíritos? Rapidinho. Questão 830. A questão 830... Está aqui na livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. Kardec pergunta assim, olha só. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, os que dela se aproveitam merecem ser condenados, embora apenas se sujeitam a um hábito que lhes parece natural? A sociedade admite a escravidão de um outro ser humano. Eu tenho meus escravos. Afinal de contas, é um hábito, é uma prática da minha sociedade. Olha o que os espíritos dizem. O mal é sempre o mal. E nenhum dos vossos sofismas, né, nenhum dos seus, das suas palavras, nenhuma das suas desculpas, vamos dizer assim, das suas propostas, fará que uma ação má se torne boa. Nenhum dos seus argumentos vai fazer com que aquela ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que o homem disponha para compreendê-lo. Quer dizer, quanto mais evoluída a sociedade, mais ele vai ter que responder pelo negócio, né? Quanto menos evoluída, né, menos será cobrado dele.
Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado da violação da lei da natureza. Mas ai como em tudo a culpabilidade é relativa. Como a escravidão tem feito parte dos costumes de certos povos, foi possível ao homem aproveitar-se dela, ainda que de boa fé, como de uma coisa que lhe parecia natural. Desde, porém, que sua razão mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus, ele não tem mais nenhuma desculpa. É a mesma coisa. Não existe mais desculpa para nós aceitarmos a pena de morte, o uso da arma de fogo. Não tem porquê. A nossa sociedade é uma sociedade esclarecida. Entendeu? É esclarecida. A gente está vendo como a violência tem crescido na nossa sociedade. O feminicídio tremendo. Qualquer tererê estão matando mulher aí, qualquer tererê estão matando criança, estão matando jovem. Seja mas ele era um jovem traficante. E quem deu a você o direito de matá-lo? Se ele é um jovem traficante, o prenda e leve-o para a cadeia e lá ele deve passar pelo processo educativo. Mas quem disse para você que tá certo a ideia de bandido bom é bandido morto? Aí o pessoal vem com sofisma. Se então é assim, leva o bandido para tua casa. Não é assim que o pessoal fala? Leva para tua casa. Não tenho que levar para minha casa. Eu tenho que defender a vida dele, o direito à vida dele. Agora, se ele precisa ser afastado da sociedade, vamos afastá-lo da sociedade para o processo de reeducação. Mas eu tenho que defender a vida dele. Estão querendo agora diminuir a penalidade, né, para o jovem de 16 anos. Quem são os jovens que vão ser presos? Quem são? A maioridade penal, né, para 16 anos. Quem serão esses jovens? Serão jovens pretos, pobres e que moram nas comunidades carentes. Porque o filho do homem rico de 16 anos, o pai vai correr, arrumar um advogado caríssimo, pagar pela liberdade dele e tirá-lo da cadeia. Mas o jovem pobre, analfabeto, preto, que mora com esse vai ficar lá. Ou vai ser morto. Aí o pessoal leva para casa. Então eu não tenho que levar para casa. O Estado tem que cuidar dele. Ele se tornou um agressor, ele tem que se afastar da sociedade. Mas não há direito, ninguém tem o direito de tirar a vida dele. Porque Jesus disse, o Senhor enviou a lei divina que diz, não matarás, ponto. E quem tentar arrumar isso daí para deixar passar a lei do mata geral, está errado. E tem muita gente religiosa, espírita, e não vamos falar das outras religiões, que estão abrindo concessões no Evangelho do Senhor. Está errado. Está errado. E nós não podemos nos deixar arrastar para essa teoria. Porque é só pensar. O que Jesus diria se perguntassem a ele, Senhor, o senhor acha justo matar um homem porque ele é um estuprador, um traficante e um assassino? O senhor acha justo pegar uma arma e botar na cabeça dele e dar um tiro nele? Ou linchá-lo? O que vocês acham que Jesus responderia? Essa é a nossa resposta. Entendeu? Então ele diz aqui, façamos da nossa vida o que ele fez. O que fez Paulo. Uma verdadeira exemplificação da lei de adoração. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então ele diz aqui, os simples ouvidores da lei, aqueles que dizem que seguem a lei, seguem a religião, tá? Muitas vezes, esses homens só escutam e falam, mas não praticam a lei.
não praticam o ensino de Jesus. Esses não são justos diante de Deus. Os justos são aqueles que praticam a lei. E não quer dizer que sejam perfeitos, mas aqueles que estão se esforçando para melhorar. E para a gente encerrar o estudo de hoje, eu trouxe aqui um outro texto da Joana que chama agradecimento. Tá também, deixa eu abrir aqui. Peraí, eu vou ter que voltar aqui, porque eu esqueci de fechar. Peraí, eu vou parar de partilhar, vou abrir aqui. Não, tá certo, eu tô ficando maluca. Tá aqui. Deixa eu partilhar novamente o texto. Esse texto aqui também desse livro, Leis Morais da Vida. Capítulo 6, agradecimento. A Joana diz assim: seja qual for a ocorrência que te surpreenda, concitando-te ao júbilo ou aflição, dá graças. Então ela diz aqui, ore, faça as suas orações nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos de alegria. Porque a gente reza muito quando a coisa está feia, né? Mas quando a coisa está indo tudo bem, a gente esquece. Não te olvides, não te esqueças do valor da gratidão nos passos da vida. A cada instante estás chamado ao reconhecimento, pelas concessões que te enriquecem em experiências, em iluminação, em saúde, em paz, e não apenas ante os valores transitórios das moedas e dos títulos que muito se disputam na Terra. A todo momento nós estamos sendo chamados a reconhecer as graças que recebemos constantemente do Pai Criador, tá? E essas graças quais são? São as experiências que nós vivemos aqui. As experiências boas, as dificuldades, porque a gente aprende com tudo isso. Agradecer ao Senhor a saúde, tá? A paz, as dificuldades, as dores, a presença da família, a presença junto a nós daqueles mais complicadinhos que nos ensinam muito. E não ficar apenas buscando os valores transitórios das moedas e dos títulos, porque isso se disputa muito aqui na Terra. Não te impeças a emoção do reconhecimento, a exteriorização dos sentimentos da gratidão, né? Porque tem gente que fica naquela, não tem que chorar, não tem que fazer isso, porque eu tenho que ser forte, não posso deixar que as pessoas percebam que eu estou com os olhos cheios de lágrimas. Não. Deixe-se emocionar. Agradeça a Deus. Uma palavra de bondade ou uma frase simples, porém mantada pela unção da sinceridade, estimula e alegra quem a recebe, concitando a novos cometimentos, a continuação dos gestos de enobrecimento e amor, que possamos incentivar os amigos, estimular, porque as pessoas gostam disso, né? Então, que a gente não seja econômico no estímulo, né? Em fazer novos projetos para o bem, a continuar trabalhando na seara do Senhor. Embora quem se faz útil e goste de ajudar, não se deva prender a resposta do beneficiado. Não há por que se desconsidere o dever do amor retributivo. É aquela coisa, né? Não fique preocupado em receber o obrigado por algo que você faz, tá? Porque tem pessoas que fazem as coisas, mas ficam chateadas porque ninguém disse obrigado, meu irmão. Não se prenda a isso. Faça sem esperar agradecimento, tá? Faça. E se alguém agradecer, fique feliz também. Entendeu? Mas não se prenda a isso. O amor, e aí tem aquele detalhe. Você não deve fazer esperando o agradecimento do outro. E se o agradecimento não vier,
Não fique triste. Agora, se alguém fizer algo para você, agradeça. Tá? É isso que ela está dizendo aqui. Não há por que se desconsidere o dever do amor retributivo. Se alguém fizer algo de bom para você, agradeça. Mas não espere, não faça as coisas para o outro esperando ser agradecido. O amor que enfrenta a hostilidade e a transforma ressurge como compreensão no agressor, assim retribuindo a afeição recebida. Quando você começa a ajudar pessoas que estão sofrendo, às vezes são pessoas que estão até mesmo embrutecidas pela dor, com o passar do tempo, essa pessoa, ela vai começar a compreender, entendeu? Ela vai começar a se tornar mais maleável, porque o amor vai transformando a pessoa. E aquele que está ali, muito revoltado com o tempo, ele vai começar a compreender melhor as coisas. Agradece desse modo as coisas que te cheguem, como sejam e de que se constituem. Tudo que chegar a você, agradeça. Favores divinos objetivam tua felicidade. Se defrontas problemas, agradece a oportunidade, porque esse problema é um desafio para a luta pela paz. Se tropeças na incompreensão, agradece o ensejo de provar a excelência dos teus sentimentos. Alguém foi injusto comigo. Eu não vou guardar raiva dele. Se despertas na enfermidade, se ficas doente, agradece a concessão do sofrimento purificador. Se recebes bondade e afeição, agradece a dádiva para o esforço evolutivo. Se colhes alegria e saúde, agradece o tesouro que deves aplicar nas finalidades superiores da vida. Gratidão é sentimento nobre, cultiva-o para o próprio bem. O sol aquece, a noite tranquiliza, a chuva alimenta, o adubo fertiliza, a poda da planta revigora, tudo são bênçãos da vida. Agradece sem cessar as doações divinas que fruis e esparze gratidão. Agradece o que você recebe, espalha a gratidão onde estejas, com quem te encontres, diante de tudo que recebas ou que te aconteça. Vamos agradecer também as dificuldades que surgem no nosso caminho. Então, o Senhor nos enche de bênçãos, E uma dessas bênçãos é o amparo que nós recebemos sempre do Pai Criador, de Jesus e dos nossos espíritos amigos. Como Paulo agradecia o carinho de Abigail e Estevão, que eram seus amigos espirituais. Deus nos envia esses amigos para nos estimular, nos consolar. Então, nós temos que estar agradecendo sempre todas as dádivas que nós recebemos. A dificuldade também é uma dádiva, porque com a dificuldade eu cresço. Eu cresço mais com a dificuldade do que com a alegria. Vocês já observaram isso? Então, Deus que nos ama, nos envia também a dificuldade, para eu passar pelas provas e assim crescer para poder me aproximar dele. Então, olha, por isso que eu acho esse texto lindo da Joana, né? De agradecimento. Porque a gente só agradece muito ao Senhor. Eu senti que recebi uma dádiva. Vou agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por eu ter conseguido resolver aquele problema. Mas na hora que eu estou feliz, contente, muitas vezes eu não agradeço ao Senhor. Entendeu? Eu não agradeço ao Senhor, eu não agradeço aos amigos espirituais. Mesmo que eu ache que está tudo bem, que não tem problema nenhum, que minha vida está tranquila, mesmo assim, obrigado, Senhor. Porque eu sempre vou estar recebendo dádivas. Então eu tenho que estar agradecendo sempre. E parar de ficar
perturbando os espíritos. Porque às vezes a gente perturba demais. Alguém gostaria de comentar alguma coisa aí? Olha, esse nosso encontro hoje foi maravilhoso. E aí a gente teria, né, Ana, né, o Eloá, muita coisa para dizer. Foi muita coisa estudada, né? A gente fica até com vergonha de ver o nosso selfie, como diz o outro, ego, aquilo tudo, né? Pois é. Meu Deus do céu, está tudo ali. Ela já nos ensinou, ela já foi muito feliz esse autor e a sua abordagem também. Né? É, Meu isso Deus. mesmo. Né? E aí a gente ficar atento, né, Eloá, ao petitório, a gente já está viciado nesse petitório, então a Joana de Ângeles nos alerta, né? Tem gente que tem a listinha já preparada na parede. Nossa, pode esquecer nada. Porque, no caso assim, você vai fazer uma cirurgia muito complexa, tudo bem, você vai e pede auxílio, que a equipe médica seja inspirada, auxiliar. Né? Agora, uma dor no dedão do pé. Ai, meu Deus, me ajude, inflamou o dedo. Não é por aí, né? Usa o antibiótico no dedo e vai em frente. Agora, outro detalhe também em relação ao uso da arma, que não se justifica, né? Ela é demais. E Joana. A escravidão também hoje, né? Que a gente vê o trabalho escravo nas fazendas aí também não justifica nos tempos de hoje, né, gente? Até hoje, né? Incrível, né? Até hoje. Nesse momento tem muita gente escrava por aí. Escrava mesmo. Presa dentro daqueles cubículos e se tentar fugir, o peão da fazenda lá fica vigiando, ó, espingarda nas costas. Justamente. Tem que passar sempre uma fiscalização, né, nessas fazendas. Gente, aqui no estado, não é lá no interior do Amazonas, não, aqui no estado do Rio de Janeiro. De vez em quando, o Ministério do Trabalho explode uma fazenda dessa, aqui no estado do Rio de Janeiro. É lá no Mato Grosso, pessoas, é lá no interior do Mato Grosso, do Acre e Rondônia. Aqui no estado do Rio de Janeiro. Verdade. É triste, mas é verdade. Também, e aí, as lojas. Baseado no que o texto traz, né? A gente tem que, às vezes, esse livro, Rose, eu estou achando esse livro maravilhoso. É um tipo de livro que você faz o estudo e depois tem que reler para fixar, porque é tanta coisa de cunho moral elevado. Então, o que Abigail, amar, trabalhar, esperar e perdoar. Olha, gente, a gente tem que botar isso na porta da geladeira, na frente do espelho do banheiro, todo lugar, na testa. Mas vai... Porque, olha... A gente tem que exercitar isso. Eu tenho e ele chega aqui a dizer, né, a fé na vida futura e no amparo divino é fundamental. Tem muita coisa para a gente meditar, refletir, né, Eloá? Muito, meu Deus do céu. De duas uma eu fico pensando, ou nós somos privilegiados, ou nós somos muito devedores, porque o senhor diz assim, acorda! O tempo todo, equivocado, né? Você vem nessa oportunidade, é o último trem que está saindo da floresta, pegando fogo, e embarca nesse trem, senão tu vai morrer queimado. Então eu fico pensando assim, por que a gente está recebendo tanto? É porque o senhor disse assim, olha, minha filha, a situação é assim, deve, né? Nessa encarnação que tu vai ter que dar um jeito na tua vida. Agora ganha mais deve. A próxima vai complicar. Então, ó, tô te dando todas as oportunidades. Estuda, lê, faz um esforço para melhorar um pouco. Um pouco já te permite ganhar o bilhete. Um pouco. Com certeza. Já te dá o bilhete para embarcar nesse trem. No momento do nosso estudo, eu pensei assim, poxa, mas Paulo também viu Jesus presente a ele no caminho de Damasco. Eu não passei por isso, eu não tive... Mas não importa, gente. Não importa. A fé tem que ser viva e independente. Tem um trecho que eu procurei enquanto a gente estava estudando aqui, mas eu não encontrei, que ele diz, que eu acho que é no
no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que ele diz assim, num trecho, os Espíritos nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente não precisa amar depois que recebe a graça, não. É um trecho que ele comenta isso. A gente tem que amar por amar. Que amar depois que recebe a graça, depois que tu é curado, aí tu não precisa de ser curado para ter a tua fé viva. Então, a gente tem que... Oi? Depois da graça, eu amo pra caramba! Justamente. Aí pede depois que eu recebi, depois que te faz o deixa bem, eu amo. Meu nome agora é amor. Eu quero ver amar antes. Pois é, então eu acho que agora esse nosso estudo hoje foi para a gente refletir isso tudo e reforçar, sabe, a nossa fé, o nosso empenho no busca do nosso aprimoramento moral. Sabemos que nós somos ainda imperfeitos, ainda temos muita coisa, mas que a gente foque, porque se focar, a espiritualidade, como Abigail e Estevão, vão nos auxiliar. Perfeito, vão nos auxiliar. Eles também percebem, né? Isso aí, a gente não está comprando. Você falou aqui, Alberto, sobre Paulo, né? Paulo viu Jesus, mas você tem uma vantagem. Nessa encarnação, você não fez o que Paulo fez. Pois é. Não é? Mas aí, sabe o que acontece, Rosa? Eu não fiz nessa, mas devo ter feito em outras. Mas aí já está. Você já está num trabalho de resgate. Gente, eu estou entre amigas. Eu tenho feito algumas reflexões. Vocês sabem a fase toda que eu passei de expiação, né? Sim. 2 anos na cama, 8 meses sem enxergar, tudo isso. O meu espírito precisava dar aquele choque de ordem. Eu estava totalmente com a mente, com a consciência adormecida. Então, Deus, né, de infinito amor, disse: olha, a dor vai ter que vir para esse indivíduo aí, para esse meu filho, para chacoalhar a roseira. E aí eu passei por isso tudo. Hoje eu agradeço as chagas redentoras. Hoje eu compreendo que meu espírito precisava passar por isso. Hoje eu compreendo, como outro dia, no estudo lá do Apocalipse, o Carlos Alberto disse que ele se aprofunda na questão da expiação. Ele gosta de estudar. E a expiação realmente é necessário nós entendermos, porque eu passei pela minha expiação, mas cada um está passando pela sua. Sim. Né? Então, a gente vê que isso tudo é uma alavanca para a gente ir para frente, entendeu? Então, hoje eu compreendo muita coisa e vejo e olho para trás e só agradeço. Isso é muito bom. Entendeu? Aí é processo reeducativo. Não reeducativo. Reeducativo. Não é castigo, é e a gente já teve essa lição. Vamos reeducar esse nosso irmão. E se você aceita o processo educativo sem revolta, é como diz o Evangelho, isso te forra, te livra de inúmeras dores do futuro. Entendeu? Você aceitou o processo educativo. Você reconheceu que você precisava. O desespero. Você precisava daquele processo educativo. Entendeu? Então, quando você reconhece, não, eu precisava passar por isso. E vou passar com dignidade. Eu não sei se foi. Eu acho que o Flamengo fez um gol. Bem provável. Não sei se foi nos nossos estudos, que teve uma vez que nós estudamos, ou eu li em algum lugar, que nós passamos por várias etapas. Acho que foi no nosso estudo. Primeiro, a rejeição. A gente, às vezes, rejeita. Depois, a gente aceita, até chegar o momento da consciência do que a gente está passando. Então, esse processo todo é um processo natural, é do espírito. Claro. Com certeza. Bem, meus amigos, está chegando a nossa hora aqui de encerrarmos os nossos estudos. Isso. Agradecemos a Deus a bênção, né, de termos essa oportunidade. E sabemos que nós aqui na tela, virtualmente, nós somos apenas em 4. Mas, na realidade, é uma multidão de espíritos conosco,
acompanhando esses clubes, isso nos deixa muito feliz. Então, para a gente encerrar aqui a nossa aula de hoje, amanhã é um dia especial para todos nós, né? É um dia de nós exercermos a nossa cidadania, irmos lá, escolher nossos dirigentes, que todos nós possamos fazer as melhores escolhas, com consciência, respeito, a escolha do outro. Vamos encerrando o nosso estudo. Eu vou pedir para a nossa irmã Eloá fazer a nossa prece de agradecimento. Eloá, por favor. Pai de amor e misericórdia, Jesus amado, Mestre, e todos os nossos mentores espirituais, todos os nossos anjos da guarda, nós só temos a agradecer por esse estudo que nos relembra o quanto precisamos trabalhar, desenvolver nossa mente, pois nosso coração precisa disso, os nossos amores, nossos amigos, todos precisam dessa força para que possam também seguir o caminho da luz, o caminho do amor, o caminho da redenção. Pai, obrigada, mestre querido, Francisco de Assis, obrigada, Francisco de Assis, gratidão também por tudo que tem nos ouçado, para podermos ter esse horário de estudo maravilhoso que nos fornece tanta coisa boa. Nós nos descobrimos com todos esses irmãos que já trilharam a trilha da dor e hoje estão no amor, estão nos mandando, projetando ideias, estudos, alegrias, atitudes, e temos que agradecer. Muito obrigada. Hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos. Guardem aí direitinho o livro Paulo Estevão marcadinho. Eu vou mandar outros parágrafos e aí vocês vão marcando e já deixa no livro direitinho, tá bom? Ó, tá bom, beijão para todos. Bom domingo. Beijo. Que Jesus abençoe a todos nós. Fiquem Segunda eu estou operando, tá? Se vocês quiserem dar uma forcinha.